Olá, cursista. Quero parabenizar você por ter chegado até aqui. Seja bem-vindo ao módulo 5. Esse é o nosso último módulo do curso. Nesse módulo 5 vai tratar dos tipos de avaliação para projetos de resolução de problemas com as Olimpíadas Científicas. Vai trabalhar também de como fornecer um feedback construtivo para os alunos e ainda vai trabalhar sobre exemplos de ferramentas de avaliação. Então, esse módulo 5 trataremos no contexto da avaliação de projetos. No módulo 4, teve a criação de projetos de plano de aula, e aí, nessa perspectiva de projetos, agora, nesse módulo 5, você vai avaliar o seu aluno com base no plano de aula que você criou no módulo 4. Então, na atividade prática, vai tratar de uma situação hipotética, assim como no módulo 4 foi, mas nesse módulo agora, a atividade prática é a seguinte: suponha que a sua escola participe das Olimpíadas Científicas de Matemática e desenvolva projetos de resolução de questões de provas dos anos anteriores das Olimpíadas. E aí, como metodologia, como ferramenta de aprendizagem, você utiliza a metodologia ativa do Piot-Strauss, que é outra metodologia diferente da baseada em problemas. E aí essa metodologia vai ser avaliada, tá? Vocês vão criar, vão supor, né, que a sua escola participa de Olimpíadas e que desenvolve projetos. Então, com base no plano de aula que foi realizado no módulo 4, nesse módulo agora você vai avaliar, você vai explicar de que maneira você avaliaria seu aluno diante da proposta do plano de aula descrito na atividade anterior. Além disso, você vai descrever como seria o seu feedback para o seu aluno, de qual maneira você iria dar esse feedback, essa avaliação para os seus alunos. Vocês vão descrever lá no espaço da atividade prática. E também, após essa reflexão de como avaliar o seu aluno diante desse plano de aula, você vai compartilhar sua resposta no Discord, especificamente no canal do módulo 5, para que possamos trocar experiências e aprender diferentes formas de avaliação. Cada professor tem um perfil, cada professor avalia o seu aluno de uma maneira e ele dá um feedback específico para cada aluno. Então, vocês irão compartilhar essas ideias, essas experiências lá no Discord, no módulo, no canal do módulo 5. E esse compartilhamento pode ser por meio de uma imagem que você criou, e aí você pode publicar essa imagem lá no Discord, ou você pode simplesmente digitar como você avaliaria seu aluno diante do plano de aula da atividade anterior. Nesse módulo 5, você vai, após realizar a atividade prática, você vai responder um feedback avaliativo do curso, e aí esse feedback você vai me dizer, você vai dar a sua opinião sobre essa formação que você teve nesse curso, e depois vai responder um questionário também, né,
para que a gente possa, a partir do feedback do curso e a partir do questionário final, trazer os resultados para essa pesquisa, para essa formação. E para finalizarmos esse curso com chave de ouro, eu iria apresentar nesse momento a estrutura curricular dos trabalhos que o Pensa RN vem desenvolvendo na educação do Rio Grande do Norte e deixar aqui algumas perspectivas de trabalhos futuros dentro do programa, em especial ao Pensa, né? O programa de pós-graduação em inovação e tecnologias educacionais realiza processos seletivos anualmente para recrutar profissionais de educação, para encorajados a desenvolver tecnologias inovadoras capazes de transformar a educação tradicional em nossas escolas. E aí eu trago como uma dica que você comece, se você tem uma pretensão de elaborar e de fazer parte desse programa de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, eu oriento, né, que você comece estudando o programa e analisando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nele, né? Então, eu agora vou falar um pouco sobre os trabalhos do Pensa. Então, desde quando o Pensa começou, ele vem desenvolvendo formações de professores, né? E essas formações, no modo iniciante, ele trouxe introdução ao pensamento computacional, cultura digital, pensamento computacional para professores. Depois ele trouxe formações do pensamento computacional para gestores. E aí, no modo básico, trouxe 3 formações em pensamento computacional e tecnologias para o Fundamental 1, Fundamental 2 e o Fundamental 3. E agora, nesse momento que nós estamos do Pensa, ele tem realizado formações de avaliação das habilidades do pensamento computacional, o pensamento computacional nas Olimpíadas, que é a nossa formação atual, né? Temos também pensamento computacional no clube de programação, pensamento computacional na sala Make, uma formação um pouco mais avançada nessa estrutura curricular tem o pensamento computacional com programação de jogos, pensamento computacional com programação de robôs e também, né, falar um pouco da inteligência artificial. A proposta é que desenvolvam trabalhos, né, voltados para pensamento computacional e a inteligência artificial, de que maneira, né, a inteligência artificial pode contribuir para a educação, né? E aí, nesse momento, desses últimos cursos, dessas últimas formações que eu citei, eles entram dentro da grade curricular numa estrutura mais avançada. Então, essa estrutura ela vem se desenvolvendo e vem crescendo e são formações que demandam projetos, né, e que estão aí para que vocês possam analisar essa estrutura e quem sabe pensar num projeto, né, que traga a temática da avaliação, da sala Make, que inclusive a próxima formação que será lançada em breve pelo programa é a formação de professores do nosso colega, né, de mestrado, que é sobre pensamento computacional com jogos digitais. É uma temática nova e também bastante interessante e inovadora para a educação. Além dessas que eu falei, existe
existe uma demanda, né, muito grande pela questão da avaliação em pensamento computacional. É um assunto ainda muito novo e de poucos, né, trabalhos, mas que aos poucos está sendo inserida nos programas, tem aparecido projetos que trabalhem com essas avaliações. Então, basicamente essa estrutura que o Pensa RN tem desenvolvido, né, na educação do nosso país. E aí, né, fica o spoiler para vocês que pretendem ingressar nesse mundo acadêmico, né, nesse universo da universidade, do mestrado, do doutorado, porque o programa do Pensa, programa do PPGIT, e aí eu vou falar especialmente do PPGIT, né, do programa de pós-graduação em inovação e tecnologias educacionais, que é o meu programa. Ele tem desenvolvido muitas inovações para a educação e anualmente desenvolve, faz a seleção, né, de mestrado e doutorado, agora com essa novidade do doutorado. Até o ano de 2023 só tinha mestrado, né, nesse programa, mas aí a universidade conseguiu, né, uma qualidade melhor no programa, e aí foi aprovado o ano passado pela CAPES o nosso doutorado, né, que foram até agora, até esse momento, né, de abril de 2025, foi a segunda turma que entrou, que foi selecionada, e aí temos um longo caminho pela frente a trilhar e transformar a nossa educação. Então, eu me despeço, né? Mas primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer também ao meu orientador pela paciência. Um abraço para o meu orientador Charles. E a vocês por fazerem parte desse curso, né? E poder contribuir cada vez mais com a melhoria na qualidade da educação, né? Espero ter contribuído de alguma forma para a sua formação profissional e deixo aqui, né, uma mensagem, né, bem encorajadora de Paulo Freire, né, que diz que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, né? Então é preciso ter coragem para vencer, né, toda esses paradigmas que nós encontramos na educação, mas é preciso ter coragem. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu finalizo meu áudio, né? E desejo a vocês muito sucesso na sua vida profissional. E quem sabe você não faça parte do nosso programa de mestrado, de doutorado, né? Do PPGIT. Então, um abraço e fiquem com Deus.